Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da plataforma Moretti. Aqui você encontra conteúdo sobre o mundo da engenharia agronômica e muito mais. Meu nome é Alice, sou aluna de agronomia, estou cursando a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem. Hoje vou abordar o tema amostragens representativas de solo e seus principais aspectos técnicos. O estudo do solo é importante em todas as atividades humanas. Para isso, coletar amostras de solo de maneira representativa é crucial para obter resultados precisos em análises laboratoriais. Neste vídeo, irei falar sobre a importância de uma coleta adequada, representativa e bem feita, abordando alguns dos principais aspectos técnicos a serem considerados ao coletar amostras de solo para análises laboratoriais. Antes de sair a campo coletando nossas amostras, devemos fazer um passo importante: o planejamento. Para que o planejamento seja possível, precisamos primeiramente entender o que é uma estrutura de solo, entendendo que ele é constituído de parte sólida, líquida e gasosa, assim como demonstra a imagem que eu coloquei aqui nesse slide, que mostra basicamente uma estrutura de solo e onde cada uma das fases se encontra. Em seguida, devemos estabelecer um objetivo para a análise. Precisamos saber o que desejamos determinar, para que dessa forma possamos selecionar o formato necessário e adequado de amostragem. Após a definição de objetivo e formato de amostragem, estamos prontos para zonificar nossa área, dividindo-a em áreas homogêneas e com características semelhantes de solo, culturas e histórico de manejo, de acordo com o padrão pré-estabelecido pelo tipo de análise. Então, aqui, por exemplo, eu trago uma imagem de uma área dividida em talhões. É claro que essa é uma área grande, então, para áreas menores, a gente não precisaria fazer algo tão detalhado, mas é importante que a gente saiba que a pré-definição de áreas é bem importante para a gente fazer o planejamento da nossa coleta de amostras. Outra questão fundamental durante a amostragem de solo é obter as ferramentas adequadas, de acordo com o tipo de amostragem. Ou seja, precisamos saber o tipo de amostra que a gente precisa tirar para selecionar as ferramentas. Nós vamos analisar o solo de forma química, textural ou estrutural? Vamos precisar de trado? Vamos precisar de anel volumétrico? Esse questionamento é essencial para que no momento da coleta nós não coletemos amostras incorretas de acordo com o método selecionado e o objetivo da análise. Além disso, nosso material precisa estar limpo de amostras anteriores. Por exemplo, se vamos coletar amostras de solo em sacos, eles precisam estar limpos. O mesmo vale para outros materiais utilizados. Uma contaminação de amostra pode ser o suficiente para obtermos um resultado não verdadeiro em laboratório. De acordo com o método selecionado, precisamos definir qual será a profundidade de coleta das nossas amostras. Precisamos de amostras superficiais, de 0 a 15 centímetros, ou de amostras profundas, de 15 a 30 ou até mais centímetros. Tudo depende, como eu comentei no tópico anterior, do objetivo da análise e do método selecionado. Além disso, nós também devemos nos preocupar com o número de amostras. Então, quanto maior a área, maior o número de amostras necessárias. Porém, isso também depende do método de coleta de amostras. Então, aqui eu trouxe uma imagem, por exemplo, que mostra uma área subdividida, né, em talhões e também com os pontos de amostra já pré-definidos aqui. Então, essa imagem que foi feita no QGIS, mas é possível fazer definições um pouco mais simples, até mesmo em mapas à mão. Após a definição de todos os parâmetros que envolvem a coleta, nós vamos para a coleta em si, através do objetivo da análise laboratorial, do método selecionado, da área subdividida e das ferramentas utilizadas. Durante esse processo, nós precisamos nos preocupar com diversos fatores. As amostras, elas precisam ser coletadas de forma homogênea. Anéis volumétricos, por exemplo, não podem ser parcialmente preenchidos. Então, o método precisa ser seguido de forma restrita, pois é ele quem garante a realidade dos dados levantados posteriormente em laboratório. Dessa forma,
Deve-se garantir homogeneidade nas amostras e segmento restrito dos processos de coleta. Não pode haver contaminação de amostras com outras amostras, equipamentos sujos, mãos sujas, etc. Tudo isso pode interferir nos valores levantados. E além disso, as amostras diferentes de uma mesma área, em caso de amostra de trado, por exemplo, precisam ser misturadas homogeneamente, garantindo a amostra composta representativa. As amostras precisam ser rotuladas cuidadosamente para que seja possível identificá-las mais tarde. A identificação depende muito do método, mas pode ser necessário inserir localização, profundidade, tipo de cultura presente, número de amostra. Não podemos confundir as nossas amostras. E, além disso, essas amostras devem ser armazenadas de forma a não ocorrer contaminação e outras alterações na análise. Após a identificação, não esqueça de documentar o que significa cada rótulo. Por exemplo, se temos amostras de 1 a 100, o que isso significa? Se temos amostras A e B, de áreas A e B, né? Que áreas são essas? Isso vai ser essencial no momento da interpretação dos dados levantados na análise laboratorial. Após efetuarmos a coleta de amostras, essas amostras ainda precisam ser preparadas para serem analisadas, de acordo com o método e o objetivo de análise. Para algumas amostras, elas precisarão ser secadas, peneiradas, pesadas e etc. Além disso, em caso de amostras com anel volumétrico, por exemplo, né, esses anéis ainda precisarão ser limpos antes da análise laboratorial. Então, tudo vai depender de acordo com o método, mas a gente não pode esquecer de fazer. Então, aqui, por exemplo, na imagem da esquerda, a gente tem uma imagem de um anel volumétrico já limpo e preenchido corretamente aqui com a quantidade certinha dentro do anel. Então, isso é bem importante. Como conclusão, lembre-se de que a representatividade das amostras de solo é essencial para tomadas de decisão precisas na agricultura. Então, certifique-se de seguir procedimentos padrão e, se necessário, consulte um especialista em solos, como os professores das áreas de física do solo, fundamentos de hidrologia, irrigação e drenagem, conservação de solo, entre outros professores. Como eu disse durante toda essa apresentação, o planejamento ele é essencial para uma boa coleta. Então, a gente não pode deixar de fazer esse planejamento, né? Um planejamento correto que siga os padrões informados ali de acordo, né, com a bibliografia mesmo, para que a gente tenha uma coleta eficiente, uma coleta que faça sentido ali para os dados que a gente quer analisar e uma coleta com dados verdadeiros, para que a gente não tenha dados que não façam sentido ali depois dentro do nosso trabalho. Para as referências desse trabalho, eu utilizei os materiais da disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, os materiais da disciplina de Física do Solo e também alguns materiais de outras aulas de outras matérias do curso de Agronomia. Então, eu agradeço pela atenção e caso fique alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do meu e-mail. Obrigada!